que é o amor, hein? O que é o amor? Hoje eu vou começar diferente, vou começar um pouquinho diferente o programa. O amor é o fogo que arde sem se ver. É, gente. A ferida que dói, que não se sente. Né? É um contentamento descontente. A dor que desatina sem doer também. Né? É um não querer que é mais bem querer. É um andar solitário entre muita gente. Né? É um cuidar que ganha e do que se perde. É que ele está preso por vontade. É servir a quem vence sendo vencedor. É tão contrário que é muita dor, muitas vezes. Assim é o amor. Começando o nosso Digestivo Podcast, hoje nesse clima de amor só no início. Só no início, porque a nossa conversa vai ser a conversa de sempre. Sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, no Digestivo Podcast no YouTube e também dar uma conferida no nosso canal, canal.a.com.br. Vai lá no nosso site, tem informação também. E o programa Digestivo Podcast sempre com o patrocínio de Pousada Atlântica Stay Home. Tá aí ó, no vídeo para você o telefone, o endereço entre o mar e o centro da cidade de Tramandaí. Oral Unique, clínica premium em foco em implantes, com foco em implantes, na Avenida Fernandes Bastos, 786. O telefone lá é o 51 20 27 37 47. Apoio do Mercado Central do Indianópolis, está aí também o endereço para você na tela, conferir o nosso Mercado Central, parceiro nosso. Steve Pizza Tramandaí, pizzaria, está aí o telefone ali para você fazer o seu pedido da Steve Pizza em Tramandaí. Mr. Spitz Boutique Pet, seu pet lindo e cheiroso, também está aí no vídeo aí. O telefone para você é o 999-706, está aí ó, 706-604 em Tramandaí. Hoje tem promoção, né, gente? Hoje tem um sorteio, né? O sorteio da cafeteira elétrica da Delta Sul, parceira nossa também, aqui no Digestivo Podcast. No final do programa a gente vai fazer o sorteio e o pessoal, nossos convidados, vão nos auxiliar aqui no sorteio dessa cafeteira elétrica bacana aqui do Digestivo Podcast. E olha, só para lembrar você que o nosso foco aqui do Digestivo Podcast é leveza, é conversa e é reflexão também, tá? Nossa pauta de hoje, dessa quinta-feira, a gente recebe a Fernanda Bertolo e também o Mauro Matos. Eles são especialistas em estratégias digitais, tráfego pago, né, para falar sobre o tema que combina, não só o amor, né, mas que combina com marketing, venda, né, o que combina. Amor que engaja, né? As marcas que conectam o Dia dos Namorados, enfim, outras situações que a gente vai colocar aqui também como exemplo nesse quesito, nessa situação. Eles são dono da não é só por um post, não é só mais um post. Então vamos conversar com ela. Seja bem-vinda, Fernanda Bertolo. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigada, eu fico muito feliz com esse convite e tudo a ver esse clima aí de amor, né? Eu e o Mauro somos marido e mulher aqui, só barra sócios, né? Começamos essa história. É um relacionamento aí. Não só no já senti pessoal, um peso, né? Aí, gente. Já senti um peso aí. Como que é, né? Vamos ver quem é que manda aqui. É muito patroa, digamos assim, né? Aí já, então tá certo. Mauro Matos. Mauro Matos. Seja, nome forte, hein? Nome conhecido, Mauro Matos. É nome... Eu gosto de usar com 2 T. É mesmo? Como um nome artístico. É mesmo? Mais bonito. Seja bem-vindo aqui no Obrigado. Digestivo. Gente, olha, um pouco da pauta que é o amor que engaja, né? Essa é uma nossa pauta, mas a gente vai na nossa conversa anterior aqui, acho que a gente vai dar uma pincelada por vários pontos aí que o marketing pode sugerir pra gente. Não é só mais um post, não é só mais um post, né? Isso. Como é que surgiu essa ideia? Como é que é? Eu queria saber primeiro, assim, eu gosto aqui no programa saber um pouquinho de cada um, mas acho que antes não é só mais um post, eu queria saber de vocês dois. Fernanda, começou quando nessa área? Começou, na verdade, a minha paixão aí vem de uma leitura lá do varejo, que eu trabalhei durante 8 anos no comércio em shopping, né? Então, quem trabalha no varejo vai para a publicidade, não tem. Aquela coisa de inquietação que traz do shopping, né? Movimento frenético, 12 horas de trabalho, dedicação, meta batida e vamos lá. E era muito engraçado a época que eu trabalhava em shopping, trabalhei em grandes marcas.
E que era assim, Fernanda, mas nem se escuta muito a voz dela. Do nada, a Fernanda aparecia com uma cliente no cantinho com um morro de compra, assim. Todo mundo dizia, ué, o que aconteceu? Se a gente nem ouviu, todo mundo falava alto pra vender e eu ali, né, no 1 a 1 com o cliente. Sim. E aí, então, eu já tinha essa conexão de olhar e ouvir o cliente muito e mostrar qual era a necessidade dele, né. E isso foi nascendo ali, veio pandemia, e aí a pandemia, ela me surpreendeu, assim, porque veio pandemia, tive que pausar nos primeiros momentos, todo mundo pausou, né? E aí, nessa pausa aí, depois eu descobri que estava grávida. Oh. E aí todo mundo já estava retornando e tinha uma lei na gestação para as gestantes, né? Que não poderiam as gestantes Obrigava a ficar em casa. trabalhar. E aí eu sempre inquieta, como é que eu vou ficar em casa? Sozinha, não podia nem chegar perto da minha mãe, nem nada, por conta, né, da pandemia. E literalmente sozinha, porque a empresa que eu trabalhava na época, ela não parou. Então era o shopping todo apagado e só a loja onde eu trabalhava funcionando. Então a gente estava lá, não tinha cliente, absolutamente. Então, literalmente, ela ficava sozinha em casa. E eu me arriscando na rua no meio da pandemia. Sim, né? sim. E eu também não parei, porque com rádio eu fiz todos os dias, eu não parei também. Sim, porque imagina, né, ainda mais trazendo as notícias de tudo, né, todo mundo apavorado, sem saber muito o que ia acontecer, e eu também nessa situação, sem saber o que ia acontecer, literalmente grávida, né, gerando uma criança naquele momento. Nossa. Então veio um turbilhão de sentimentos, mas o que eu pensei, poxa, eu já tinha, na verdade, brincando, dizia que literalmente eu brincava de cuidar de alguns perfis de amigas mesmo na época, e a minha amiga me indicou para uma outra amiga dela, que me contratou, assim, por R$200 na época, e tudo bem, porque eu não tinha conhecimento, né, então tudo bem. E aí eu pensei, poxa, isso aqui pode virar uma profissão. Então, na época que deu o boom de marketing, né, por conta disso, todo mundo lançando o curso, vou me especializar, vou consumir conteúdo gratuito nesse momento e entender. E aí, nisso, eu comecei a aplicar tudo que eu estava aprendendo no perfil da minha amiga, afastada do shopping, né, no caso. Tava em casa, né? Em casa, mas ali no celularzinho, meu celular era o quê? O Redmi? Um Redmi Note 7 com a tela trincada. Nossa! Tava com a tela trincada mesmo. E aí eu comecei a fazer postzinho ali no Canva, ali, trabalhando daquela forma, só que minhas clientes, eu digo minhas clientes, na época, assim, minha amiga começou a aplicar o que eu tava falando pra ela, e viralizou um post dela, que era, na época, aqueles posts bem famosinhos, segurando uma placa, com uma mensagem, e ela é do nicho das unhas, né? E aí ela começou, todo mundo perguntar quem é que tá cuidando das redes sociais, e quando veio eu tava com 4, 5 clientes ali, já tava faturando mais do que se eu tivesse no shopping. Bah! E aí foi olha aí que legal. Foi aonde tu tipo, observou? Não, o que acontece? Eu tava indo segunda, sábado, normal, shopping, apagado, só nossa loja, e a Fernanda em casa. Isso em Porto Alegre? Isso em Porto Alegre, no meio da pandemia. Chegava em casa, literalmente ia direto pro banheiro, me lavar o pé a cabeça, porque o Covid tava aí, então também. era álcool Imagina por tudo antes de chegar né? perto da minha esposa grávida, máscara e tudo. E daqui a pouco eu comecei a ver assim, amor, o que tu tá tirando por mês? Mais do que tu tirava no shopping? Sim. Tu tá tirando mais do que eu? Eu ia fazer isso, eu falei, ela, sim. Mas então, aí as mensagens vamos agregar. Porque a gente já mais ou menos namorava a internet, assim, mas é aquela coisa, tu via os outros fazendo dinheiro. É uma promessa não via ninguém por da perto. Internet, né? Eu comecei a ver que a minha esposa com o Redmi Note 7 com a tela quebrada, grávida, a barriga crescendo, tava fazendo mais dinheiro do que ela e eu juntos no shopping. Só ela. Falei, opa. Aí é o caminho. E aí, logo na sequência, depois passou a pandemia e tudo mais. Talvez 2021, mais ou menos. Eu decidi, falei assim, eu vou sair do shopping. Mas antes ainda eu voltei, né? Porque daí volta a licença maternidade, voltei da gestação, e aí era a escolha, né? E agora? Vivo disso ou volto pro seguro, né? Que é aquela questão do CLT que todo mundo tem. Mas ainda em 2021, mesmo com a pandemia que nos ensinou muitas coisas, a internet, ela veio ainda, começou a querer aparecer ali, né? Mas... Sim, ela acelerou o processo. A pandemia forçou, como, por exemplo, a minha mãe hoje, na época, antes da pandemia, minha mãe não comprava nada pela internet, ela não sabia. Hoje, minha mãe, eu só vejo os coisinhas da Shopee chegando na casa dela. Minha mãe aprendeu a comprar.
Antes, a pessoa mais velha, 45, 40 a mais, poucos compravam através da internet. A pandemia foi uma escola. Tudo isso. Programas de podcast, eles estavam já, tinha alguns já no YouTube, né? Mas ao mesmo tempo, depois de 2021 para 2022, ali cresceu o número de programas. As lives. Eu fui fazer o nosso digestivo aqui em 2023. Não, tá na hora de a gente entrar. Sim, exato. E já estava acontecendo isso, né? Já estava acontecendo. E as lives acontecendo e tudo mais. E aí, a Fernanda pensou, fico no shopping, voltei, retornei essa mentalidade, Sim. ou vou para o empreendedorismo? Aí foi onde eu falei, vai para o empreendedorismo, porque eu ainda estou no CLT, digamos, a base, eu ainda seguro, vivendo de aluguel, sim, né? Qualquer coisa, eu tenho aquela segurança. E aí ela começou a escalar. Aí, inclusive, ele trouxe uma das maiores clientes da época, porque eu vinha com esse valor de 200, 300, ele trouxe uma cliente de 650. Eu... Meu Deus. Vendedor. É o lado vendedor dele. Atendimento ao cliente. Shopping, que foi uma cliente que entrou na minha loja para pedir ajuda. Para mexer no telefone, para uma arte que ela tinha que fazer para um evento e que a social media dela na época deixou ela na mão. E eu no telefone, olhei e falei assim, não, mas a minha esposa, a Fernanda consegue fazer isso. Eu liguei pra Fernanda, vou te passar um cliente agora. E eu já falei que tu vai resolver. E aí ela ligou pra Fernanda, e a Fernanda já desenrolou. Naquela mesma noite, a gente foi até as 3 horas da manhã. Pequenininha. Porque ela dava arte pra E é isso que muita gente não sabe. O trabalho do publicitário. Vamos falar aqui de publicitário. É barbadinha, não, cara. Às vezes a ideia não... Eu vou contar um exemplo depois de uma ideia que eu tive. Não existe nada fácil. E aí a gente virou à noite porque ela precisava daquela arte pro outro dia. Foi o primeiro cliente com ticket. E aí a responsabilidade do meu primeiro cliente de 650, eu na minha insegurança ainda de... Realmente, eu não sabia muito ainda na área, então tudo era muito novidade, né? Tava acontecendo. Era uma grande responsabilidade, aí foi assumindo. E eu louco pra sair do shopping. Louco, porque eu tava vendo que, eu posso entrar junto com a Fernanda. Agregar. Só que ele não sabia nada, mais ou menos, do que eu fazia. Mas ele é o vendedor, né? ele é o atendimento. Eu era o comercial, digamos comercial, assim. A lábia era comigo. Aí chegou o momento que eu falei assim, Fernanda, acho que agora é o momento de eu sair. Então tá. Eu fui lá e pedi demissão, sem ter nada pra mim fazer. Eu pedi demissão e eu embosquei uma pessoa que contratava para uma grande agência de Porto Alegre, do Brasil, mas que tinha... ela é do Rio Grande do Sul. Eu embosquei essa pessoa no aniversário da minha prima. Porque eram amigos em comum. Ele ia saber na cara de pau, eu cheguei. O cara do atendimento. Eu cheguei, a rodinha de conversa. Não te lembro o nome, não? Quer dizer o nome aí? Eu adoro, eu tenho vários amigos. Eu embosquei o Vini, que era um dos caras, assim, dessa empresa. Eu embosquei ele, até na época ele falou assim, louco, tu pediu demissão? Eu falei, sim, eu pedi demissão porque eu vim aqui pra falar contigo, porque eu vou trabalhar na tua empresa. Cheguei e falei assim pra ele. E aquilo, ele também, como era da venda, ele falou, cara, que loucura, que legal isso que tu fez. Então tá, aparece lá amanhã. Eu apareci no outro dia lá, na empresa, e ele falou assim, tá aqui o telefone, tá aqui a lista de clientes. Ele é uma agência de clientes, ele é uma agência de propaganda, ele. É uma grande agência. Então te deu tu foi prospectar a conta. Exato, e ele falou assim, então vamos lá, tu quer? Então tá, eu vou te colocar no caso, ele foi trabalhar para essa agência de marketing, né? Só pra gente não expor o nome da marca, que é uma grande marca, inclusive. Ele trabalhou nessa agência de marketing aí, e ele iniciou como vendedor, então, dessa agência. Vendedor. E aí o Vini na época falou assim, então vai, quero ver se tu é bom. Então tá, já que tu teve o peito de pedir demissão e vir falar comigo no mesmo dia para trabalhar já na sequência, vamos ver se tu é bom. E eu fui, caí pra dentro, errei muito, acertei bastante, não sei o que, a empresa mudou de local, saiu do centro, foi para um outro local e tal. E aí eu comecei a ver o pessoal do tráfego, que é o que eu faço hoje. Comecei a ver o pessoal do tráfego, o que eles estavam fazendo, comecei a entender, porque eram setores que trabalhavam um do lado do outro. A gente vendia... É que na real tu conquistou o teu espaço lá, para ele é um emprego que tu queria, mas ao mesmo tempo para ti era um local de aprendizagem. Para mim aprender. Né? Ele mesmo falava, aqui não é um local pra gente finalizar, aqui é só o começo. Esse até é um bordão que ele usa, aqui é só o começo. Então eu aprendi muito porque eu percebi que tinham clientes que pagavam 10 mil, 7 mil, 5 mil, 11 mil. E eu falei, opa, e eu, naquela época, cobrando 650 feliz. Estou no caminho. Estamos no caminho. E aí eu comecei a fazer, e eu trazia tudo pra Fernanda. Fernanda, fizeram isso, não sei o que, venderam sim, esse assado.
Cara, E aí a é gente começa a verdade. explodir a mente de que esse mercado ele era muito mais do que a gente estava aprendendo ali na salinha de casa, num apartamento minúsculo, com o celular na mão, uma bebê no colo. E o né? nível de consciência começou a aumentar e a régua começou a aumentar. Pô, mas tem cliente. Aí eu comecei a ver que os gestores de tráfego trocavam ideia com o pessoal da venda, não sei o quê. Eu falei, opa, aí é o caminho, porque essa parte de gestão de tráfego complementa o que a Fernanda já fazia no orgânico. E a gente já é vendedor nato, então eu preciso me especializar nisso. Para o meu cliente crescer. Exatamente, eu poder aplicar nos nossos clientes em casa. Sim. Cara, 9 meses depois eu falei, Obrigado. obrigado. Tô indo embora. Algumas pessoas, 2 pessoas me aconselharam, que eu expliquei para esse cara, minha esposa a gente já tava com 15, 18 clientes, entendeu? E já aplicando alguma coisa, e eles falaram, cara, não tem por que tu ficar aqui dentro. Vai, porque tu e a tua esposa vão decolar. E eu precisava de braço também, precisava de muito mais apoio, porque eu tava com a Sim. bebê sozinha também nesse A Fernanda tava literalmente com um braço, porque Então o outro ele segurava a nossa filha. E ela gostava de colo. Ah, sério? Ninguém te ajudando fora vocês dois? Assim, Nada, porque minha mãe trabalhava fora, minha sogra morando no litoral, então a gente não tinha uma rede de apoio, assim, era nós por nós ali. Sim. Então ele saiu também com essa necessidade de me ajudar revezar com ela ali, né? Sim. Cuidando da bebê. E aí foi que a gente se mudou pro centro de Porto Alegre. No meio da Pinto Bandeira, a gente tava morando lá. Nossa, no centrão. Um fervo. E aí a nossa filha começou a ficar doente. Problema respiratório, poluição Cara. demais, né? Ele limpava a Friozão. janela, de manhã, de tarde já tava com a fuligem dos canos E aí de minha sogra já carga. morava no litoral, ela estava se mudando e ia liberar a casa que ela morava de aluguel. E disse assim, quem sabe vocês não querem vir pra cá? E eu disse, olha... E foi a mesma coisa que o médico disse. Quando a gente levou a Antonella numa das consultas, ele disse, olha, ela não tem uma gripe, mas é algo mais alérgico, é como se fosse a poluição tá afetando ela. Se vocês tiverem a possibilidade de ir pra serra ou ir pro litoral, o litoral é até melhor, porque é perto do mar. Sim, que é pra E criança. aí Maravilhoso. a minha Fantástico. mãe tava liberando a casa Fechou todas, vamos lá, E vamos agora? respeitar Vieram a pro natureza. litoral. Estão onde? É em Bé ou Em Bé, em Bé. moro em Bé atualmente. E aí viemos nisso tudo... A menina tá com o quê? 5 anos agora? 6? Não, tá com 3. 3? 3 anos. Ah, Uhum. Isso tudo, que daí foi toda a gestação dela, depois do Sim. período ali fora. tá, né? mas aí essa mudança de Porto Alegre pra cá, pro litoral, distanciou? Do cliente? De Não, cliente. com certeza. Não, até aproximou, porque aqui a gente tem mais qualidade de vida para poder estar em contato com o nosso cliente, porque os de Porto Alegre, a gente ainda vai 1 vez, 2 vezes por mês a Porto Alegre, mas os clientes de São Paulo, que às vezes a gente estava muito atarefado, tinha muita coisa, a Antonella doente, não sei o quê, aqui a Antonella vai para a escola e a gente passa a tarde inteira em contato com os clientes. Sim. Então, Exato. a nossa a melhoria de qualidade de vida E de melhorou trabalho. o nosso contato em home office, E através aí, do nisso virtual. tudo, a gente não era. A gente não quer ser uma agência, porque muitos dos nossos clientes chegavam com essa dor, né, de agências, não generalizando todas aqui, porque tem ótimas Querem agências água? no mercado. Não, obrigada. É. A gente tem ótimas agências no mercado. E aí a gente, não, mas eu não quero me determinar agência, porque as pessoas estão chegando com um trauma de agências, Sim. né? Ah, porque me prometeram tal resultado, porque a outra agência só me fazia 3 posts na semana por tal valor. E eu nunca fiz um pacote específico para o Fechado. cliente. Porque eu entendo que o cliente tem momentos de lançamento e Tem. tem momentos que tá mais realmente tranquilo e vai ser só 3 posts na semana, mas tem momentos que é 5 posts, 2 posts no dia, então eu nunca quis fazer um pacote Depende fechado. da necessidade de cada cliente. Eu não posso. E vocês têm um cliente de varejo? Sim, Tem. vários temas. Então, ali tu não pode? Desculpa, te cortei, tu tava... Não, e aí o que acontece? A gente não pode. Eu não posso vender, no caso, pra ti, algo fechado, sendo que eu não sei qual é a tua necessidade. É. Tem clientes nossos aqui, por exemplo, tem um cliente esse, que já tá há 3 anos com a gente, vai fechar 3 anos, que no primeiro momento eu entendi que o comercial dele tava muito ruim. E eu falei pra ele, cara, tem que melhorar teu comercial. Por quê? Porque eu fiquei 5 dias na empresa dele atendendo os leads, Uhum. e os leads estavam bons. E eu fiz uma das maiores vendas para ele. A venda saiu 6 meses depois, porque tinha que esperar chegar num determinado período da obra para poder fazer a instalação da tubulação. Então não podia ser colocado produto, antes. É uma coifa, esse cliente Uma coifa de parrilha, numa mansão. Então, o primeiro contato foi feito numa reunião, eu, ele e o cliente. 6 meses depois, a venda saiu.
Então não era o lead, era o comercial que não estava atacando. Dependendo do cliente, precisa ser só até na venda, então. E daí foi isso que a gente não quis se determinar como agência de marketing, e aí eu pensei, cara, vamos criar, não é só mais um post, porque não é só mais um post no Instagram. E também não adianta a gente focar, por exemplo, só no marketing do cliente, porque se eu foco no marketing do cliente, beleza, o marketing está redondo, mas a entrega, a venda, o comercial, o logístico não tá indo bem, o cara não vai faturar. O que ele vai cortar primeiro? Marketing. Geralmente eles cortam o marketing. Geralmente. E a gente não pode correr o risco. Então eu tenho que fazer com que esse cara venda. Então se o lead tá ok, o marketing tá redondinho, mas esse cara não tá entregando, eu tenho que ir lá para saber o que tá acontecendo. E aí, mas de qualquer forma é um trabalho de uma agência. É quase como é só o rótulo, na verdade, que eu digo que o rótulo, por esses clientes chegarem com essa dor, eu não quis colocar. Mas então a gente criou, não é só mais um post lá na builda, não é mais só um post que tá escrito não somos uma agência, porque preciso te explicar o que somos. A gente tem que meio que ser sócio dos clientes. Porque uma coisa também que a gente acabou deixando como uma característica nossa, os nossos contratos não tem multa e não tem uma obrigatoriedade. Tu é obrigado, assinou aqui, tu vai ficar comigo até dezembro de 2025. Dando certo, dando errado. Não. Para o pessoal ali que está nos assistindo, para entender um pouco, porque a gente tem os empresários que nos assistem aqui no programa, né? Que são nossos parceiros também. Mas para entender é que o trabalho deles, o trabalho de uma agência de propaganda, normalmente tem um custo mensal, que é um FII mensal que se chama, né? Ou job, né? Trabalha por job, né? Então, que é o caso que você deve fazer por job também por a gente tem um FII mensal, mas a gente tem trabalhos à parte, né? Então, sim. A gente só não fecha um pacote mesmo específico. Então, o meu FII mensal, ele vai cobrir um lançamento. Uma situação. É como se fosse um job, né? Isso. Como se fosse, vamos criar uma campanha, fazer um tipo de trabalho, uma execução que vai durar 3 meses, mas é um job. Já com uma agência de propaganda, normalmente é 6 meses, a 1 ano, né? O contrato, eles fazem, a agência acaba fechando um contrato. Quando eu montei o meu escritório na cidade de Camaquã, porque ali era um lugar que os arrozeiros estavam ali e estavam desamparados, entende? Ou era Porto Alegre ou era Pelotas. E em Pelotas tinha faculdade. Então eu peguei o pessoal da faculdade de Publicidade e Propaganda para trabalhar comigo. Sim. No escritório. Mas eu tinha que ter um FII mensal. Sim, na verdade você acaba tendo que colocar, né? Por causa da estrutura, né? Que tu tá colocando ali para o cliente, para quem não tem uma ideia de como funciona uma agência de propaganda, tá aí. Depois, no final, a gente vai deixar com o link, com o telefone. Aliás, com o Instagram, a gente vai entrar no Instagram de vocês, se vocês quiserem, passar um link para um contato de vocês. A turma quiser, queria saber mais sobre esse trabalho, porque tem mercado no litoral. Não, muito. E eu digo, né, eu gosto sempre de dizer que não temos concorrentes. Ninguém tem concorrente aqui, porque cada serviço se complementa. Daqui a pouco, aqui a prova é o estúdio aqui de podcast, né? Então, eles têm o estúdio de podcast, a criação de conteúdo mais natural que existe é um podcast. Então, a melhor coisa, eu vou indicar para meus clientes irem no estúdio de podcast. E aí é um outro serviço. Sim. Então, não é meu concorrente. Sim, São serviços diferentes. E às vezes o bate-papo aqui no podcast, ele também, ele complementa o trabalho de vocês. Exato. Né? Pode não ser tão direto, fechamento, a venda e tal, mas ajuda a mostrar o produto, a falar mais sobre o produto. Né? E eu tenho no marketing que é um marketing de conexão, um marketing de história. O marketing de relacionamento. Pra mim, falando do amor, né? A gente entrou no clima. Mas é o primeiro livro que eu peguei para ler quando eu estava na Scala, agência de propaganda onde eu comecei com a Scala. Eu até já usei isso em reuniões de venda, dizendo assim, cara, é como se eu fosse virar o teu namorado. Não existe. Eu e a Fernanda, a gente não tem um contrato de permanência mínima. Sim. Aí vamos fechar 10 anos junto e não tem um. A Fernanda, eu não sei se ela vai embora amanhã ou daqui 20 anos. Não existe isso, porque é uma troca. Eu me lembrei agora do Porchat e os outros atores não me lembro. Mas Porta dos Fundos? Porta dos Fundos, sobre o casamento. Tem um padre até a morte, que a morte dos padres. Não, parei, os dois. Não, só um pouquinho. Tira essa cláusula. Tanto ela quanto ele. Eu não quero. Vai que não gosta. Porque o que acontece? Um contrato assinado com impedimentos e limitações... Ele dá um peso, ele dá um peso. Muitas vezes ele faz com que a empresa que está oferecendo o serviço, ela se escore nessa... Sabe? Agora, se eu sei que o cliente pode ir embora a qualquer momento,
Qualquer cliente pode ir embora a qualquer momento, até quem tá com um contrato, contrato assinado. É. Mas eu sou obrigado a estar sempre me policiando a entregar o meu melhor. Porque o cliente... Entender, esse cliente que tá quase há 3 anos com a gente, não tem contrato com uma cláusula de permanência mínima ou multa se ele for embora. Sim. Não tem. Mas ele sabe, ele deu a palavra, a gente tem um compromisso, nós também temos. Óbvio que a gente entrega, precisa de uma eles entregam segurança, né? uma Como parceria. empresário. A gente precisa também de uma segurança. Sabe que esse trabalho que vocês fazem no fechamento, ajudar lá, que nem tu fez a venda, no rádio, é o que eu faço lá, meu lado publicitário no rádio. No rádio é o seguinte, quando eu vejo que eu tenho um contrato de 3 meses, eu já na largada com o cliente, eu já digo, vamos deixar por tantos dias aí, sei lá, existe uma estratégia, né? Um institucional, que é para marcar o rádio, ele marca, né, a memória, o ouvinte, né? Todo dia ali, aquela marca, aquele nome, né? Depois de 15 dias, pode botar oferta. Bota oferta que a coisa começa a andar. Daqui um pouquinho, mas a minha venda esse mês, eu vou lá, como é que tá aí? Como é que foi esse mês? Mês está devagar e tal. Pega um produto-chave, vamos botar lá, vamos chamar, sei lá, um óleo para motor de carro, com um motor mais barato que os concorrentes. Então vamos. Não, esse eu não posso. Mas aí vendeu de carro. Isso aqui é só o chamarisco, só o que vai chamar. O restante é tu que tem que vender, não é eu. E aí, o que acontece, né? Até trazendo esse exemplo aí, fez uma propaganda na rádio, fez uma propaganda aí com parceria com influencer. E aí, o que tu vai fazer quando essa pessoa chega através dessa conexão? Aí é parte da responsabilidade do marketing, da estratégia da empresa, né? De trazer essas narrativas que envolvam, né? Então, eu vou agregar valor na minha narrativa. Sim. E como que eu vou ser diferente do concorrente? Não é só o preço, né? Pois a história que tu vai contar sobre aquele produto. Sobre Isso. o que você vai fazer com aquele produto. Ou serviço, né? Enfim, tem prestadores de serviço E aí também. que vocês entram. E aí a gente entra contando a história. Legal, eu trabalho muito na parte da estratégia. Então, eu vou olhar para o brand, famoso brand da marca, né? Que é o universo da marca, que fala sobre tom de voz, sobre as cores, sobre símbolos, como que a gente vai se comportar. Mas a gente vai olhar também para a história por trás dessa marca. Quem que é o Paulo? O que ele gostaria de contar? Qual é a essência? Por que Isso que vocês escolheu? fazem com o cliente também? Sim. Né? Tá, mas esse para mim é uma reunião de briefing também, né? E essa reunião, vocês fazem videochamada? Videochamada, a maioria, porque como a maioria é de São Paulo, né? É videochamada. Eu vou te dizer que até os de Porto Alegre a gente fez o início. E tá fácil fazer um briefing assim, via... Bem tranquilo, porque o que acontece? O briefing... Eu sou da antiga, né, gente? Eu quero aprender com vocês. Porque eu trago a história, eu questiono ali, né? Vamos lá, me conta a tua história. Eu quero saber, eu quero te conhecer. E aí o cliente começa a contar a jornada, o que fez ele se formar, como a gente tá fazendo aqui. E aí eu vou fazendo o quê? Anoto. Muitas vezes hoje temos IA para nos ajudar. Então grava a reunião por Google Meet, depois transcreve ela e tira os melhores tópicos. Eu levava um gravadorzinho junto. E um dos grandes pontos também, em qualquer tipo de reunião, campanha, lançamento, as pessoas, tanto as empresas, clientes, quanto as agências, elas pecam em uma coisa, que para mim é uma das coisas mais importantes. O que não fazer. O que deu errado nas últimas tentativas? Pois é, aí eu tenho uma pergunta aqui. Esse é o ponto. A galera quer saber onde é que acerta. Mas onde é que errou? Porque muito do acertar é tu fazer aquela limpeza daquilo que deu errado. Só de tu tirar o que tá dando errado na tua empresa, ajustar isso é o fornecedor. Isso que vocês estão falando é o marketing, não é? O tempo de resposta, o brinde, não sei o quê. Que às vezes não a entrega, como é que tá? Tem, não tem produto disponível para entregar? Quantos tem? Para chegar um momento de fazer limitar. Essa limpeza, já começa a melhorar, já começa a dar bom. Dá retorno. Começa a dar retorno. E vem cá, me diz uma coisa. Como é que as marcas elas podem se destacar, né, nessas campanhas sazonais aí? Dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais. Como é que pode fazer? Então, a ideia de vocês aí, passar pro pessoal. Não, essa é a parte que eu domino total aqui, eu digo, né? Porque vou trazer um exemplo de uma cliente minha, não sei se eu posso falar o nome. Claro que pode. A Depósito Vinhos, que é uma loja ali de Porto Alegre. Ela vende só vinhos brasileiros, então a gente tem uma narrativa diferente aí do mercado e ela trabalha com vinícolas pequenas. Sim. Então tem algo diferente aí. Vinícolas pequenas, tem ótima qualidade. Nicho de mercado... Tem ótima qualidade, só que as pessoas têm aquele receio de conhecer, porque eu vou na Garibaldi, vou na Miolo, vou em vinhos mais conhecidos, né? Sim. Mas o que eu vou saber daquela outra vinícola menor lá? E aí a Depósito Vinho entra nessa narrativa. No Dia das Mães, vou trazer um exemplo, que foi uma campanha passada, depois trago até o que está acontecendo agora,
que foi, a gente pegou o enredo da situação da vida dela, que ela tá com um bebezinho agora, então ela acaba levando o bebezinho pra loja, faz altas stories com um bebezinho na loja ali. Então a gente fez, por que eu não vou criar a narrativa do Dia das Mães, da campanha de sazonalidade em cima disso? Não é sobre promoção, campanha de sazonalidade. Promover se a demanda já acontece ali. Automaticamente, no Dia das Mães, tu vai procurar presente para presentear suas mães, né? Mas é. Então, por que eu vou fazer uma promoção, baixar meu preço, se já existe a demanda? Eu vou me destacar pela história. Sim. Exatamente. Então, a gente trouxe a narrativa em cima dela, do bebezinho dela, né? O primeiro Dia das Mães, o primeiro brinde ao segurar meu bebê tem que ser muito especial. Então, a gente veio com todo a emoção. É a verdade de muitas mães. Mostrar a verdade, a realidade. E aí até a gente fez, daí início dessa campanha, que é uma estratégia toda, a gente pensa na campanha e depois vai soltando os conteúdos baseados nisso. Então a primeira é a emoção, né, os sentidos, ativar a emoção na pessoa. E depois é as brincadeiras, que a gente pega os vídeos virais, os famosos vídeos virais, que era ela, o bebê dormindo no carrinho, e ela tomando uma taça de vinho super feliz ali. Então, a gente conseguiu linkar a descontração nesse momento. Que legal, Com o Dia das Mães. Então, isso pra mim é campanha de sazonalidade. Mesma coisa do Dia dos Namorados. E deu resultado de vendas? Sim, deu total. E a outra, ela trabalha muito com eventos. Então, ela trabalha com a experiência do online, mas eu trago pro presencial também. E aí, por exemplo, no Dia dos Namorados, vai acontecer lá na loja dela um jantar só para 6 casais. É algo bem exclusivo, onde ela faz a harmonização de vinho com a temática do Dia dos Namorados, ela traz dinâmicas à noite. E aí a gente precisava ter a campanha da internet, a campanha para vender produto. Sim. Então a gente pensou, tá, o vinho por si só todo mundo já sabe que a gente vende. Então a gente vai pegar um acessório e vai falar o quanto o importante o saca-rolha para abrir o vinho. E aí a gente mandou fazer uma frase gravada no saca-rolha pra ela fazer a narrativa do Dia dos Namorados. Então não é sobre promoção. Guardar a rolha também, ela Sim, gera é um souvenir, é colecionável, é como o álbum de figurinhas, a gamificação. Isso é uma gamificação, o álbum de figurinhas é algo que eu vivi isso. Tu viveu isso, o álbum de figurinhas na época da Copa do Mundo, quando a gente era criança. E aí, numa loja de vinhos, tu tem a possibilidade de ter um álbum de figurinhas, em vez de tu preencher jogador de futebol, quando aparecer das seleções, tu preenche rótulos de vinhos que tu foi experimentando. A gente teve um evento no sábado passado, inclusive, que se chama Circuito do Vinho Tinto lá. E aí a Mari, ela é especialista também em marketing, só que ela traz experiências de eventos, tá? Ela trabalha mais com organização de evento, eu trago a estratégia. E aí a gente pensou, cara, a gente precisa incluir o cliente numa experiência toda desse universo. Não é só ir lá e tomar vinho, porque o circuito, para quem não conhece, você passa com a taça em cada stand e vai degustando cada vinho que tem ali. Isso é tomar vinho. Mas a gente tinha que trazer experiência. Então, quando a pessoa entrava e ganhava a sua taça, que ela podia anotar com o nome, já começava por aí, uma taça personalizada, anotei com o meu nome. E é uma taça colecionável do evento, então quero ir em mais eventos para colecionar a taça. 2026, E aí ela ganhava um álbum de figurinhas vazio na entrada desse evento. E aí, ao passar em cada estande para degustar um vinho, cada vinho que eu degustava, eu ganhava a figurinha do vinho que eu degustei, que tinha a ficha técnica do lado. Chegou no momento que a galera já tava... Eu quero completar o meu álbum. E aí a gente via todo mundo ali, né? E a gente fazia, né? Quem é que vai completar o álbum primeiro aqui? Cheio de Uber na frente, né? Não, claro. Se beber, não dirija, se beber, não beba. Eu ia no bairro por causa das figurinhas. Eu ia comprar eu ia pedir duas, como é que é? Da revista? Como é que você 2 álbuns de figurinhas? 2 álbuns, eu ia comprar 2, pedir 2. 2 que eu vou voltar e vou... Vou fazer 2 vezes. Adoro vinho, adoro vinho. Vinho é minha bebida preferida. Então é incluir o cliente na experiência da marca, né? Isso pra mim é uma campanha de sazonalidade muito bem definida, né? Não precisa ter especificamente uma sazonalidade. É uma campanha. A gente tem que pensar. Nesse formato de campanha, eu tenho uma outra pergunta aqui sobre erro de marketing, né? Mas eu queria saber o seguinte, o que vocês acham, né? Dessas campanhas? Vera agora vai sacar onde é que eu tô, porque eu comentei com ela, conversando com ela, a respeito das propagandas. Vamos supor aqui um energético. Não energético, desculpa, não é esse, é suplemento, tá? Suplemento tá vendendo lá na Jovem Pan, para todo o Brasil, né? O suplemento. Mas aí o suplemento, tu compra ele por a gente nunca sabe qual é o valor, só se ligar para o 0800. Sim. Mas se eu ligar lá, eu ganho um relógio Watch, eu ganho uma caixa Bluetooth, uma caixa de som. O que eu estou vendendo afinal? Vocês que são do marketing. Isso funciona? Não encarece o produto? Não dá uma... Eu sei que não é o caminho de vocês, não é o caminho de vocês, mas era bom trocar essa ideia aqui. Não. O que vocês acham desse modelo aí? Eu acho que é um incentivo, na verdade, né? O produto?
Pelo produto dependendo. Se for suplemento... E eles vendem. Aí eu fico na dúvida, mas eles vendem por quê? Pelo relógio Mas é que tá, eu te dou possibilidades para te gostar. Eu te dou 3 possibilidades para te gostar de um produto. Tu tem 3 possibilidades. Então, ou positivo, uma só. então. Tu acha positivo. Gostei dessa tua. Essa eu não tinha pensado. Ele é positivo no sentido assim, ó, este copo de água. Eu já tava pensando em comprar aquele relógio mesmo, agora eu vou... Exato. Esse copo aquela caixinha de som serve na minha escritório. Exato, uma Alexia, um isso aí pra ver se funciona mesmo. Tu acaba comprando... Pelo menos eu ganhei a caixinha e o relógio. Tu compra leva 3, digamos assim. O valor já tá incluído em todos os produtos, mas tu escolhe qual que tu vai te apaixonar, digamos assim. Olha aí, viu, gente? Ó, eles deram a saída de um problema, que eu achava um problema, né, Vera? Então, isso é uma empresa boa, marketing bom, que é para vocês aí também procurar a turma aí, o casal que tá mandando ver. Mas agora vamos falar o seguinte, qual é o maior erro que as empresas elas cometem, né? Ao contratar o marketing. Acho que é tu, que é o mais... Ele adora falar. É esperar tá com a corda no pescoço para procurar... Isso não é nem relacionado só ao marketing, mas para procurar uma outra empresa para me salvar. Isso. Não é assim que funciona. Tu tem razão, porque daqui a pouquinho o rádio não vai funcionar, a TV não vai funcionar, porque primeiro tu tem saber o que tu quer e o que está acontecendo qual é o problema do teu negócio que não está vendendo. Exatamente. Na esfera do marketing, a tua empresa ela tem que estar redondinha e o problema que tu tem agora, que é o problema bom, é eu não consigo mais dar conta. Aí eu vou delegar. E aí a empresa de marketing... Aí aquela empresa de marketing vai chegar e vai ver que o teu comercial tá redondinho, o teu operacional tá redondinho, o teu logístico tá ok. Opa, agora a gente tem que pegar isso e potencializar. Eu e a Fernanda, a gente pega isso e potencializa. Agora chega ali o cara, preciso de vocês, a minha empresa tá quase falindo, os boletos estão chegando. E aí e aí? O que tu tem aí? Cara, eu não tenho nada, é com vocês. Mas... E aí como é todo aquele dinheiro que a empresa estava guardando, né? E realmente, na verdade, o marketing já deveria ter entrado naquela empresa há muito tempo. Muito tempo. Ele tem que Só que aí quando ele entra pro socorro... Não adianta. Porque assim como a gente pode estourar uma campanha no primeiro mês... Pode. Mas e aí? Será que ela não vai estourar? Porque na verdade vai estar um buraco ali naquela empresa não, que atendimento. É uma lenda dizer assim, estourou porque não tem como estourar porque não tem um comercial para vender, fazer um atendimento padrão. E às vezes a empresa não se toca. Pode ser uma empresa até uma empresa média. O problema pode estar sei lá, daqui a pouquinho é um funcionário tão antigo que o dono não quer mexer. Vamos lá, outros exemplos aí. É um entregador que não está fazendo a coisa de não acreditar que dá certo. Marketing. Isso é o marketing que descobre. Não o produto, e não é que o produto seja ruim muitas vezes, é porque a historinha que está por trás, que você está falando sobre aquele produto tá tão manjado aí, vamos botar um suplemento que nem tu trouxe como exemplo, tá tão manjado os suplementos como ações milagrosas, vamos botar um relógio, vamos botar Então, eles acabam fazendo essas táticas para poder se destacar. Mas agora se eu botar que aquele suplemento tá dentro da minha rotina e eu fiz todo um storytelling usando ele, tomando aquele suplemento ao acordar, e aí eu mostro que ele me deu energia ao longo do dia. Melhora a saúde das unhas, melhora a saúde dos cabelos, memória. E aí entra o marketing. Essa é a parte da Essa é a parte que o marketing vem para ajudar. É mostrar a experiência, porque, por exemplo, eu sei para que serve um copo, eu sei para que serve um notebook. Mas como eu posso utilizá-lo para facilitar a tua vida, esse notebook? Esse notebook ele é muito mais rápido, tu consegue trabalhar por 3 pessoas, porque ele cabe mais telas. Pode trabalhar ele tem uma placa de vídeo. Na sala, Então esse notebook se destaca daquele outro, porque esse daqui tem uma placa de vídeo que tu consegue botar 3 telas. Eu tenho mais produtividade. Faz sentido eu comprar esse só por R$200 de diferença. Entendeu? Então é a maneira de tu utilizar. Dá para dizer que no caso de vocês, o Instagram tá aí, tá forte, o Facebook tá forte. Não, quem não está utilizando tá deixando dinheiro na mesa. Tem que saber como utilizar. Exatamente. Hoje quem não E não utiliza... é olhando pro lado e fazendo copia e cola de conteúdo. Não. Porque eu vou fazer a dancinha, já que todo mundo viraliza com dancinha, vamos lá, né? Entrando até num tópico aí polêmico, por que eu vou viralizar? Será que vale a pena para ti hoje viralizar? Claro, aqui o podcast valeria muito a pena, porque é por views, né? Mas vamos botar em um produto que eu não consigo hoje ainda ter uma entrega, uma logística para entrega.
pra mim, será que faz sentido viralizar? Ou eu preciso atingir as pessoas certas dentro da cidade pra vender? A gente tem um cliente... Aí é o tráfego pago. Exatamente. Aí é a soma contigo. A gente tem um cliente que, tipo assim, a gente chegou no limite e eu falo pra esse cara, vamos botar mais mídia porque tá redondinho. E ele fala, se eu botar mais mídia, eu vou vender o dobro e aí eu vou ter que construir o dobro. E aí eu vou ter que entrar com uma construção. Aí eu não quero... Tá tudo certo, tá... Não quer crescer. Bem... Não é que ele não quer crescer, ele não tá quer... ótimo e ele sabe que se ele começar a vender mais, que é só colocar um pouco mais de mídia, porque o tráfego dele, o orgânico dele tá redondinho, ele vai ter que contratar 20 pessoas a mais, vai ter que construir um galpão adicional. Lucro, mas ele tem e ele não quer. Esse modelo que tu falou agora aí, tem bastante no mercado ou é pouco? Que pensa dessa forma, não vou querer crescer. Porque hoje as pessoas estão com medo de investir, né? Os empresários. Não, muito bem. Principalmente tráfego pago, eu digo que as pessoas têm muito medo de investir, né? Porque é um valor do quê? Do serviço e o valor da mídia para a plataforma. Exatamente. São dois valores diferentes. E aí eu acho que eu tenho que investir só R$300 no tráfego pago e vou ter um resultado. Digamos assim, São Paulo, R$300, sei lá, 2 milhões de habitantes lá. 15 milhões de habitantes deve estar São Paulo atualmente. São Paulo 13 milhões. 13 então, milhões. Pensa, com Porto Alegre. E aí a campanha foi pro ar, 5 minutos depois a mensagem, não vendeu nada ainda, já consumiu 5,73. Calma, cara. Calma. Tipo assim, eu peguei, sabe? Porque, né, pra quem não sabe, o tráfego pago, ele funciona também por custo de clique, né? Então, cada cliquezinho ali é um custo. Então, sim, eu tenho que investir R$300, mas uma pessoa já clicou, já gastou R$6. Dependendo da cidade onde a pessoa quer fazer o tráfego, eu já digo que tu tem que partir de um mínimo. Por quê? Imagina gosto da analogia, que imagina tu tá entrando numa corrida onde os caras já estão a 200. E tu quer entrar na corrida a 100. Sim. Tu já vai chegar tomando volta. Tu tem que, no mínimo, emparelhar com os caras. Pra depois tu alcançar, todo mundo fazer mais voltas e chegar. Então, tipo assim, uma cidade que nem São Paulo, 1.000 no mínimo, pra te começar. R$1.000. A brincadeira, de mídia. Porque lá as empresas já estão 2, 3 mil de mídia mensal, porque é muita concorrência. E aí, claro, falando até um pouco do negócio local aqui, né? No litoral, trazendo isso também. Aí a gente tem que entender qual que é o propósito desse serviço. Litoral, por exemplo, nós temos aqui nesse período, não quero mais falar de baixa temporada, porque nós não estamos. Tramandaí, não existe mais baixa temporada. 6 horas ali é garrafa branca, não tem. Nós estamos em torno, no litoral todo, eu acredito, 600 mil pessoas a 700 já. Entendeu? Exato. Todo o litoral, estou falando das 23 municípios que compreendem o litoral gaúcho, litoral norte aqui do Rio Grande do Sul. O que é mais ou menos para o pessoal entender ali, o investimento de tráfego pago hoje para quem está no litoral? Aceitável de mídia aí? 500. Mínimo R$500. Mínimo R$500. Mas aí tem que ver o objetivo da campanha. Que aí tem campanha de engajamento. E aí é aquela coisa, falando em concorrência, que eu não gosto de falar em concorrência, mas, por exemplo, clientes que eu já conversei aqui do litoral, eu mostrei, ninguém do teu nicho tá fazendo. Então tu vai ser o pioneiro, tu vai... Aqui tem muita gente que ainda não por rádio, ninguém tá lá. Ninguém do teu nicho tá fazendo, então... Olhem pra isso, tá? Olhem pra isso, onde não tem concorrente fica mais fácil de tu trabalhar. Porque eu vejo poucos anúncios aqui no litoral ainda. Pra não dizer que eu não vejo anúncios, quem mais investe aqui é imobiliária. Imobiliária, isso daí não é. Se for ver imobiliária, a maioria tá com os prédios grandes, bonitos, estão faturando. Estão faturando. Então, aliás, nós tivemos aqui num outro programa, nós mostramos aqui o balanço, foi até fevereiro, Vera, me ajuda, acho que foi até fevereiro, né, aquele balanço de Tramandaí, Imbé, estava na média de... Imbé quase 400 e poucos mil vendido de imóvel. Tramandaí quase 600. Mas Capão da Canoa, 2 milhões. E assim vai, eu fiquei impressionado. A enchente do ano passado fez com que muitas pessoas que já estavam pensando em chegar a uma tal certa idade da minha vida, eu vou ir pro litoral. Eu vou antecipar o caos que foi o ano passado. Não é. Eu tenho parentes que tinham casa na praia em Santa Catarina ali, Passo de Torres. Tá? Uma daquelas prainhas ali e tal, Rosa do Mar. Que só veraneava. Desistiram, já venderam, estão aqui em Nova Tramandaí. Comprando aqui em Tramandaí, outro comprou em Bé. Estão se estabelecendo. Fica mais perto, né? Eles perceberam que é uma grande Porto Alegre, na real. Eu falo isso, o pessoal fica louco comigo. Todo mundo fica, na verdade, com a gente também. Por que vocês saíram do centro de Porto Alegre lá, né? Vocês jovens e tudo mais. Na realidade, eu vou dizer assim, pra mim, em questão de tempo, é mais fácil. Numa terça-feira eu ia a Porto Alegre, eu chego em 1h30, do que eu sair do centro de Porto Alegre, por exemplo, e ir para Viamão, onde eu morava, quando eu morava lá na região metropolitana, demorava 2 horas.
Então, tipo assim, eu chego antes em Porto Alegre do que o cara que tá dentro do ônibus em 2 horas. Quando eu desisti da agência, desisti não, tava entregando, vendendo lá em Camaquã e eu já tava com escritório em Porto Alegre, na Plínio, ali na descidinha da Carlos Gomes ali, na Plínio. E eu fui morar no apartamento que é do meu irmão, dele, que ele tinha o pessoal tinha desocupado, e eu digo, não, vou ficar lá por uns tempos, tá, no apartamento. Eu esperava às 8 horas da noite para não pegar a hora do rush, gente. O que vocês estão falando? Então, para eu sair do escritório até Canoas, se eu entrasse no rush, eu levava 1h30 para chegar em Canoas. E um dia de chuva, um invernão, coisa parecida. Pior ainda. Porto Alegre, daqui a Porto Alegre, tu vai 1h10, 1h15. E tô falando a 100 por hora. E aí um acidente. E aí qualquer acidente, pneu furado, um ônibus estragou, trancava, dava uma chuvinha, pronto, acabava Porto Alegre. Trancava tudo e tu não conseguia chegar em casa, chegava em casa 9 horas da noite. Então, nosso litoral está cada vez mais sendo valorizado. E muitas empresas também vindo para cá, empresas, mas não da indústria, mas de prestação de serviço, estão chegando aí. Exato, e aí é o ponto que a gente começa a ver aqui ainda, né? Nós precisamos avançar, principalmente em questão de marketing aqui, porque tem muitos locais que a gente... Como a gente trabalha com isso, meu lugar de pesquisa hoje é Instagram e TikTok, tá? Sim. TikTok ainda tá crescendo mais, mas ainda tá um pouquinho resistente para nós ainda, mas o Instagram tá validado, digamos, né? Uhum. E tem poucas empresas atualizando seu Instagram aqui. Poucas. Eu percebi também empresas que eu fui procurar ali, entendeu? Porque hoje tá virando um caminho também de tu prospectar. E aí, mas o cara não posta nada desde 2024. Exato. E aí perde até oportunidades. Vamos dizer que tu tá lá prospectando para vir pro podcast, né? Vamos supor. E aí tu tá lá só que a pessoa não atualiza. Como é que ela vai querer vir no podcast? Será que ela vai aproveitar esse conteúdo aqui? Ou vai ficar só um vídeo lá no YouTube para quem vê ao vivo? A rede social hoje ela é uma extensão da tua empresa. Ela é quase como um outro setor. Ela é obrigação, né? É o folder que se fazia antes para entregar nas esquinas. E hoje ainda, e na verdade, foi o folder, vou dizer para ti. Foi folder, porque agora ainda quem faz conteúdo só folder... Não está conectado. Meus clientes, tá? No rádio, Assuntos Supermercados, Stock Center. Tá, eu vou falar o que não é meu cliente, mas também anuncia na rádio. Macromix, né? E o Risul. Pode entrar no Instagram. Tem as ofertas. Eu me guio no Alô Gerente, que a gente tem um produto que eu entro em contato com o gerente da loja. Eu já entro lá no estúdio da rádio, no estúdio auxiliar. Eu entro no Facebook, porque é Instagram, para eu trocar com ele a ideia no ar sobre as ofertas que estão naquele momento. Só oferta, porque vamos supor, tá? Todo serviço. Exato, aí tu vai lá e tu abre o Instagram, e tem uma gravação lá, um vídeo nos stories da padaria em tempo real, aquele pão quentinho, aquela sensação, eu quero ir lá. 5:45 da tarde, é o horário do café da tarde. O nosso apoiador aqui, o Mercado Indianópolis, o Thiago é expert nisso. Ele faz todo dia um vídeo lá do mercado dele, com as ofertas, com as promoções. A carne que chegou, que tá ali no freezer, linda de olhar, que eu quero botar no churrasco. O pão de mel. Tudo. Eu tô perto, vou passar ali. Canso de... Gente, nós somos movidos por sensações. Nós somos ser humano. É propaganda. Então a gente precisa estimular isso no nosso cliente que está nos vendo. E é isso que vocês fazem. Exato, a gente guia, né? Porque assim, o que acontece? Mas vocês não estão em tempo real dentro do mercado. Vamos trazer o exemplo do mercado, né? Como é que vou contratar vocês se vocês não vão estar lá fazendo essa gravação, tá? Mas todo dia de manhã eu vou te passar um roteiro lá no nosso grupo do WhatsApp, lá no nosso marketing, lá no WhatsApp. Tá, mas eu não sei fazer vídeo, não sei falar. Como é que faz? Tem que achar um vendedor, tem que achar um... Hoje quem entra no ar comigo do Assunto Supermercados não é vendedor. Ele é o cara que é comprador de carne, mas ele tem a vocação do falar. Mas vamos partir do básico. Todo mundo nasce chorando. E todo mundo com 15 anos está falando português correto, pelo menos no Brasil. Então a gente aprende, né? Então não é assim, eu preciso ter o dom para falar. Não, tu aprende a falar por osmose. Tu vê teu pai falando. Vocês conseguem desmistificar isso com o cliente de vocês? Total. Sim, porque são pequenos gatilhos, às vezes, que impede a pessoa de performar. Quando eu falo criar stories, muitas vezes, mas eu não gosto de aparecer. Tudo bem. Às vezes tu não precisa começar abrindo a câmera e falando. Performando muito bem como uma apresentadora de rádio. Eu posso simplesmente pegar o telefone e começar a gravar falando. Eu não tô aparecendo, eu tô falando aqui, ó. Tô no podcast, aqui. Né? Olha o pão que tá saindo quentinho. E aí eu começo a estimular, eu destravar isso. Porque o objetivo principal é, eu estou vendo,
aquele pãozinho quentinho e é 5 para as 4, 5 para as 6, e eu já tô com fome. Claro. Não sei, já deu 3, 4 horas. Já é propício. Isso a gente tá falando de comida, né? Que serviria para vários nichos aí, mas vamos lá, com produto, serviço é a mesma coisa, né? Tá ali, vamos botar no salão de beleza, tá ali fazendo o processo lá no lavatório e tu não tá só naquele lavatório, porque vamos combinar, é desconfortável, sabe? Por mais que seja no lavatório mais tecnológico, a gente ficar aqui é desconfortável. Então, vou tornar esse momento mais agradável, vou filmar fazendo uma massagenzinha na cabeça da minha cliente, eu já quero ir lá. Sim, mas aí esse é o trabalho que vocês fazem aquela preparação ali para o cliente fazer. Aí a gente só tá, eu estou repetindo aqui para você entender bem aí. Mas aí eu ligo lá, ô Mauro, ô Fernanda, vou falar com a Fernanda. Fernanda, mas não, eu fiz aqui o pãozinho lá quentinho, chegou a sair fumaça, mas não sei o quê. Mas não vendi bem hoje. Mauro, fala com ele. É isso? Exatamente. Mas vamos fazer um tráfego pago, porque é o que tu precisa. No litoral, R$300, sei lá, R$200. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso, mas eu gosto primeiro de ajustar o criativo do que já chegar botando o tráfego pago. Porque tu acha que o criativo já pode vender? Porque o criativo... O orgânico vende sozinho hoje, totalmente. Orgânico vende. Sim, a diferença é que se tu tiver um orgânico bem definido, e aí tu entra de mãos dadas com o tráfego pago, e sim, tem resultado. O que acontece? Um dos viés do tráfego é o teste. Tu pega vários criativos, tu coloca para rodar e vê qual que vai performar melhor, beleza? Só que se eu trabalho junto com a Fernanda, a gente tem o mesmo cliente e vários criativos no orgânico. Ali eu já consigo ver qual que já está performando sem gastar um centavo de tráfego. Então, tem 5 vídeos, um viralizou e os outros 4 não. Por que eu vou pegar esses outros 4 e botar o tráfego se esse daqui já está me mostrando que sem R$1 ele já está performando? Eu pego esse que está dando bom e jogo no tráfego. E aí eu potencializo e aqueles outros 4, a Fernanda entra em contato. A gente vai precisar fazer mais criativos. Tá, mas vamos lá, o que isso tem a ver com amor, né? Que é o nosso principal. É o amor pelo olhar do teu negócio. Tu ter amor naquilo ali. É o relacionamento com o teu cliente. As redes sociais é o relacionamento com o teu cliente. Já diz o nome, rede, uma grande rede social, onde as pessoas hoje não socializam. Então, tipo assim... E aí eu quero engajamento, mas eu não comento em nenhuma foto do meu cliente que veio aqui fazer a unha semana passada. Eu não vou lá Exato, eu não curto, eu não sigo ele de volta. Eu não pergunto pra ela se durou a unha até o evento. Isso também faz parte de um marketing. Aí, por exemplo, a Fernanda hoje fez as unhas. Ela sabe, e a manicure sabe mais ou menos o tempo que vai durar até ela ter que fazer uma manutenção, correto? É o quê? 15 dias? 25 dias. Quanto? 25 dias. 25 gel. 20 dias, tu já tá mandando aquele oi. Oi, Fernanda, como é que tu tá? Pós-venda. O pós-venda, Isso ninguém também hoje faz isso. Faz o pós-venda. Claro que nós não podemos nos responsabilizar pela venda total, mas o que eu faço hoje, então, quando alguém nos contrata, a gente vai lá e vai olhar para os setores da empresa e vamos dar um treinamento de venda também. Mas qual o conhecimento? Nisso eu digo que a gente domina muito, porque daí eu volto lá na minha história de 8 anos de shopping, onde eu trabalhei ali 1 a 1 com o cliente, e hoje eu trago essa técnica de venda. Importante. É muito importante. Então, é o que a gente estava falando antes, né, de iniciar. Tudo a gente está se vendendo o tempo inteiro. Tudo é venda, tudo gera venda. É verdade. Interesse. Agora me diz uma outra coisa, agora uma outra situação. A IA, a inteligência artificial. Nós temos ChatGPT e temos também o Gemini. Tem um monte. Gemini que chama. Mas tem milhares hoje em dia rodando. Tu acha que eles substituem o trabalho de vocês? Vão substituir o trabalho do rádio? Enfim, tem alguns pontos que ou ele vai andar junto? Na minha opinião, aí eu acho que eu até discordo um pouco da Fernanda sobre isso, mas na minha opinião, a IA hoje, ela funciona como dinheiro, ela é uma ferramenta. Se tu souber usar do jeito certo, ela vai potencializar os teus lucros ou qualquer coisa que tu queira potencializar. Se tu usar ela errado, tu vai te dar mal. Porque muitas vezes a pessoa, a IA tá fazendo isso daí, eu não quero mais o meu time de venda. Às vezes que brinca, né? E aí, tipo, rapidinho. Como assim? Não. Entendeu? A IA tem que estar junto com o teu time de venda, fazendo aquela primeira abordagem, aquela resposta na hora, porque muitas vendas hoje em dia, por exemplo, tu foi impactado, tu clicou, tu mandou um oi. Se tu não for respondido em 10, 15 minutos, no máximo, e olha, isso aí é demorado, tá?
o algoritmo do Meta já vai Já te entender mandou que um anúncio. clicou num anúncio para comprar uma casa. Já vai começar a chegar chuva de anúncio de outras pessoas que estão anunciando casa e tu vai ver, daqui a pouco tu te apaixonou por essa. E aí Opa, quem tem ganha? uma O melhor corretor ali. que foi Aí lá tu e acaba... falou. Uhum. E aí, quem te fizer o atendimento melhor, Esse engajar é a que vai ganhar. conversa, tu começa a Esse vai não ganhar. olhar para as outras. Então, a IA, no meu ponto de vista agora, nesse momento que a gente está hoje, ela pode fazer esse pré-atendimento, esse filtro, para depois jogar direto pro vendedor que está ali esperando. Porque daí não cansa o vendedor, porque o vendedor gosta de vender. Tu vai fazer 20 atendimentos no dia e não vende para ninguém, a tua estamina começa a baixar, porque tu quer vender. E aí, né? Sim. Então, a IA vai lá e começa a fazer o primeiro atendimento e larga só quem já conversou e já tá. Tu vai falar com 10, 15 pessoas que já estão engajadas na conversa, a probabilidade de tu vender é maior, se tu bater a tua meta e de tu ficar no hype de, opa, tô vendendo, vende 2, vende 3. E aí o vendedor do lado vê e começa aquela competição que é boa, é gostosa naquela venda. E Sim. pra mim, por Tá, mas exemplo, eu tô curioso agora. Eu entendi o teu raciocínio, agora eu quero entender o teu. pra mim o que acontece? Eu acho que a IA não substitui, não. Só que no início foi meio assustador, porque Foi. muitos copywriter, principalmente, a IA tá fazendo texto aí, incrível. Só que o que acontece? A IA tem um padrão de fala. Vamos botar o ChatGPT aí, tá? Ela tem um padrão. Lembre-se, quem nunca viu um post, lembre-se. Lembra. Ou, conta Boa. comigo, vamos juntos. É um padrão da IA. E agora, por exemplo, o ChatGPT tem aquele tracinho em todas as falas. Tu vê que é uma característica dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar minha estrutura. E quando eu falo estrutura, é quem eu sou, meu brand todo para IA. Treinar ela, para aí sim, ela me dar um texto mais próximo de onde eu quero chegar. Mas mesmo assim, ela não vai ser eu. Só que muitas vezes as pessoas estão achando que eu faço marketing sozinha. Agora eu pergunto tudo pra IA. A IA dá estratégia de tráfego pago. Não, tem empresas em São Paulo, tá? E isso está acontecendo também. Eu fui atrás dessa informação nessa semana. Empresas de São Paulo estão fazendo isso com a IA, mas é mais nos Estados Unidos, na China e no Japão, se não me engano. Sites, por exemplo, vocês montarem um site, a imagem de vocês falando, Sim, vendendo o serviço uma IA específica que é uma um IA avatar. específica, Pode né? ser eu falando com o rosto da Fernanda. Não, mas é o teu rosto e o teu rosto mesmo. Tá? Eu tenho um exemplo por exemplo, vou dar um exemplo aqui, é um programa que eu assisto também, volta e meia, do Pânico, e lá tá o Samidana, que é a economia. O Samidana, ele é um economista, ele é um cara que tem empresas, ele é investidor, e ele montou o site dele, um canal dele, que é ele que responde, mas na verdade é um IA, é feito pela IA, com a voz dele, com a imagem dele. E isso, vocês acham que isso aí... Usou para potencializar ele mesmo. Eu sei, mas eu tenho o mesmo pensamento que o Emílio. O Emílio detona ele no ar, mas acho que busca mais, que aparece mais cliente para ele, pelo jeito. Porque, aquilo ali é montagem, aquilo ali, eu não falo contigo. E é claro, porque é um comunicador como eu das antigas. A gente não... Sim. Tirar o nosso lugar, né? Mas não vai substituir, porque qual IA que vai ter o sentimento, que é isso tudo que a gente falou agora? E também tem outra. A IA vai aparecer num evento presencial? Não, claro que não. E aí, se tu só usou IA, como é que tu vai vestir o personagem que tu mesmo criou? Não existe. Em algum momento, tu tem que dominar aquilo. Então, a IA, ela vem para potencializar o que já somos. Então, a gente usa para facilitar o empreendedorismo no dia a dia. É isso aí que o pessoal tem que entender. E tem um grande ponto também que a galera não parou para olhar, que é o quê? A IA, ela vai te dar respostas de acordo com a tua pergunta. Então, o teu nível de conhecimento relacionado a determinada pergunta vai ficar ali. Vai ficar ali. Vai ser exatamente a resposta. Não vai ser. Vamos botar o cara tem lá um QI de 80. Ele não vai obter uma resposta do que o Einstein responderia. Ou eu vou acreditar quando a IA me elogia? Tem IA que tá ali, nossa, muito bom! IA, eu quero saber como é que o mundo foi originado, como o homem e a mulher foram originados. Adão e Eva. Então depende muito disso. As IAs hoje já foi identificado um padrão de que elas te elogiam, às vezes até quando não precisa, porque gente, outras pessoas dá um podcast carentes. inteiro se a gente for falar só de IA, porque assim, as esferas que a gente entra, até de relacionamento, assim, das pessoas tentando criar aquele cara que trabalha em cima do computador não conversa com pessoas reais e tal, não tem uma socialização, mas a IA elogia ele quando ele troca uma ideia, ele passa horas ali e ela vai absorvendo conhecimento e ela vai se potencializando. Eu acho que a ideia da Fernanda é legal, uma outra hora a gente poder voltar a falar de IA é interessante, até porque
falei isso para o pessoal entender ali. Sim. Essa diferença, vocês deram a diferença total. Quer dizer, ela pode ser um suporte para algum determinado tipo de ferramenta, né? Ela pode ser para algum tipo de O cara de que situação. manjar de IA, ele vai ganhar muito espaço no mercado. Muito espaço. O cara que, eu sou especialista em IA, ele vai ganhar muito espaço no mercado. Hoje em dia não tem. Então, você que está pensando em estudar algo, estuda IA, porque é uma profissão que, olha, IA é muito rápida. Em 10 anos, o profissional de IA sênior, ele vai ser disputadíssimo. Sim, tem essa ideia, com então. certeza, absoluta. Bom, aliás, é o que a área mais, hoje a área mais procurada e que o jovem hoje está deixando de procurar outras profissões, porque essa na verdade, é a profissão hoje do momento, né? Exatamente. É a área de TI, né? Vamos dizer assim, né? Que ela é grande, mas leva para o nosso lado, para o lado do marketing, do lado da venda, né? Exatamente, mas é isso, acho que ela vem como um potencializador, mas para funcionar bem, tu precisa ter teu brand muito definido e tu pode até pedir para ela te ajudar a montar o brand, mas ela não vai entender exatamente os pontos da tua história que pode abordar. E aí a gente usa para ela nos guiar só com a nossa ideia. Isso aí que tu falou é muito importante. Vem cá, me diz o tráfego pago, no teu caso, o tráfego pago, ele sozinho, ele se paga? Depende da empresa. Porque se não tiver a estrutura para receber o lead, para acolher todo aquele tráfego que está sendo feito, pode botar 1 milhão. Não funciona. Gente, a meu ver, eu até vou trazer um exemplo. E nós temos uma cliente que hoje ela não tem, não é, digamos, minha cliente, ela só é cliente do Mauro na questão de tráfego pago. E volta e meia, as pessoas até confundem, né? Porque, eu quero um criativo tal para ir pro ar. Mas o criativo, na verdade, tem que ser feito por uma pessoa que faz um orgânico, especialista nisso, para olhar. Designer. Né? Então, um designer. Não adianta, mas joga na IA. Não. A IA para imagem, ela tá muito falha ainda. Muito falha. Então, a gente não consegue, muitas vezes, desenvolver ali. Então, para mim, o tráfego pago, ao meu ver, ele funciona. Até pode funcionar para um anúncio que já tem um criativo gravado ali, mas percebeu que ele precisou passar por um processo orgânico. Que aí vem a roteirização do qual é o criativo que vai passar, qual é a chamada de venda. Não é só eu ir lá e botar em promoção um iPhone, uma foto do iPhone. E aí, depois disso, ainda tem o fato de que clicou, eu tenho que falar com alguém, ou eu tenho que ser direcionado para uma LP, alguma coisa nesse sentido, para me fazer a venda. E a LP, a página não carrega, tá lenta. LP é a página de vendas. Uma outra coisa que eu acho importante dentro disso que vocês estão falando para funcionar o tráfego pago. Tem muita gente, muita empresa média e pequena também, mas está construindo, está querendo se consolidar, mas está com a logomarca antiga. É isso que vocês estão falando, mais ou menos isso, também, né? O que não se paga sozinho, porque às vezes não atrai. Sim. Né? Aquela foto, aquele produto, aí o tráfego pago não ajuda. Aí tu entra lá, não faz o tráfego pago de um anúncio que vocês alinharam, mas tu entra no Instagram da pessoa, faz mais de 2 meses que não postou nada. Isso. Será que não é golpe? Hoje em dia tem isso. Quantos golpes ou criativa de má qualidade, pixelado. O Meta nem vai jogar aquilo pra frente, por quê? O Instagram, falando de Instagram, ele quer que tu tenha a melhor experiência possível dentro do aplicativo. Ele vai fazer com que tu fique vendo no teu feed fotos mal tiradas, com iluminação errada, com erro de português, com qualquer coisa do tipo, não. Lembra? Relacionamento, temática de hoje, dia dos namorados. Ninguém vai achar, olhar ali pra alguém que tá... A gente gosta de beleza, serve né? pra você também se vender. A mesma pessoa acordando ou pronta pra uma festa. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. São criativos diferentes. Sim. Qual que chama mais atenção? Tá pronta pra festa, né? É mais ou menos isso. Mas dependendo do produto que tu quer vender, acordando, vende também. Exato. Foi da narrativa ali, né? A narrativa de que, colchão ortopédico, aquela pessoa dormindo assim numa serenidade, numa calma. Nossa, deu vontade de dormir, deu até sono. Então, tem todo o contexto por trás. Sim, tem. Olha, é muito interessante. Eu tenho aqui as 3 tendências de criação de conteúdo. Isso que a gente já estava lá nesse assunto falando lá atrás, mas isso é interessante, né? É interessante. E a Vera chegou a me comentar, vocês conversaram ali também, acho que alguma coisa sobre o algoritmo. Sim. De como ele se comporta e tal. Exatamente. Hoje, como é que essas tendências de criação? O que a gente tá vendo cada vez mais nas redes sociais, tá todo mundo, na verdade, até às vezes saturado um pouco, né? Porque rede social a gente pode fingir ser um personagem ali, né? Mas o que acontece é que a gente não sustenta aquele personagem por muito tempo e aí eu travo na criação de conteúdo. Então, o que hoje é as tendências pra mim maior, tá?
E vocês vão ver muito, devem já estar vendo aí, conteúdos em série, episódios, que trazem para dentro da rotina de uma pessoa uma narrativa. Então, se eu tô vendendo água, eu vou mostrar eu em vários momentos do meu dia, minha vida normal, tomando aquela marca de água. Então, a gente tem que trazer para uma série de conteúdos, a continuação, a novelinha. Os stories sempre foi a novelinha do dia a É dia. verdade, né? Né? Capítulos. Os capítulos. Os E a stories gente de gosta de base. novela, não É, gosta? A gente gosto. antigamente maratonava E novela. por que eu já ia entrar numa outra pergunta? Porque às vezes parece que dá mais engajamento pelos stories, ou não? É impressão minha. Os stories, ele é mais focado pra quem já é da tua base de seguidor, Uhum. né? Não é isso? Tem Exato. os stories, os reels, eles têm Só que aí, diferenças o que que acontece? Eu cheguei lá naquela conta através do tráfego pago. O Tá. que eu vou fazer? Eu vou clicar, vou olhar o feed e vou nos stories. Então, a novelinha tá acontecendo do dia a dia. E aí, a minha novelinha do dia a dia, eu tô vivendo o produto que eu tô vendendo ou o serviço que eu tô vendendo. Então, hoje, esse formato tá valendo muito, é o que mais performa no TikTok, porque o TikTok foi crescendo muito. A gente olha no TikTok, praticamente, é poucas pessoas que usam muito filtro lá, tá todo mundo falando de uma maneira muito natural. Mas o TikTok, isso eu discuti um pouquinho com a Vera também um tempo atrás a respeito disso. Eu vejo o TikTok com uma visualização parece estar maior do que algumas do Instagram. A Mas será que entrega dele- vende igual o Instagram vende? Não. Eu entendo que o Instagram vende mais. Ainda não, até por isso Mas que eles lançaram o TikTok Shop agora, É, que né? ainda não chegou no Brasil, que vai ser uma plataforma onde tu vai conseguir fazer a compra dentro do próprio TikTok através dos influenciadores, dentro. Liberou para algumas contas já de Já? X seguidores, já tá liberando. Só que esse crescimento do TikTok para isso. Só que lá tem um consumo diferente de conteúdo, que é esse conteúdo sem filtro mesmo, os bastidores, eu montando o produto, eu falando sobre ele. Esse novo Não, TikTok. na verdade é o não, do TikTok. TikTok hoje, tá. Isso, o TikTok, só que o TikTok Shop é o quê? É uma extensão, que nem era antigamente, tinha o Instagram tinha suas lojinhas, lembra que a gente conseguia ver o preço, ainda tem, existe isso, mas não foi algo que, Caiu em desuso. né, não foi o determinador de venda ali dentro do Onde tu Instagram. encontrava no e-commerce, por exemplo, num site só, é isso? Antigamente. Mais ou menos, Agora antigamente. no tu vai TikTok fazer tu vai tudo realizar a dentro compra ali. dentro dele. Essa Porque é a intuito. todo o marketing dentro do Instagram, por exemplo, que a gente estava falando mais de Instagram, ele tem o seu lado bom, mas o seu lado ruim. O Instagram não quer que tu saia do Instagram. Então o que acontece? Quando tu clica no anúncio, muitas vezes tu é direcionado para uma LP. Tu saiu Isso do já não Instagram. é bom pro O Instagram não queria que tu saísse. Sim. Eu Tu acaba voltando depois, mas tu saiu. O TikTok Shop vai funcionar o quê? Tu tá dentro do TikTok Shop, tu gostou daquele produto, tu clicou e tu já faz a compra ali dentro, sem sair de dentro Acabar do com o TikTok. basicamente. Vai vir muito Mas provavelmente ele vai Não, ter uma acabar não, expansão. Mas provavelmente ele vai ter uma Uma expansão, assim, que conecta Mas um a com o ideia outro. dela é. tipo assim, ó, tu vai É. fazer tudo ali dentro. O próprio Shopee deve investir lá também. Exatamente. Sim. Então isso vira, né, o comércio, né, gente? É uma ali, guerra, e quem ganha nisso é o consumidor. Quanto Tá, mais e esse tem- novo TikTok, qual é o país que vende? Vocês sabem? Nos Estados Unidos ele já tá, né? Sim, e aqui já tá em alta. Que o TikTok é chinês, né? Da China. Sim, isso. Tá, esse aí é americano, então. Não, esse- não é o É mesmo o TikTok. mesmo Ah, o mesmo TikTok. TikTok. Tu vai dentro poder do fazer a TikTok. compra dentro dele Os do produto. chineses estão Bem à frente forte. do mercado mesmo, Bem- né? Bem forte. Não, o negócio é frente. surreal. E aí, tendência de Instagram. Então, esses conteúdos que você traz em série, que é a novelinha, que eu quero continuar assistindo pra ver o que vai acontecer no próximo episódio. É um conteúdo que tá super em alta. O storytelling sempre teve, só que contar a sua história com verdade, seja ela de formato em vídeo ou em carrossel, hoje em dia, né? O carrossel, aquele que a gente passa pro lado, ali Sim. tem a continuação dos conteúdos. Então, é ser você. Na verdade, a tendência de conteúdo é cada vez mais ser você mesmo nas redes sociais. Pô, Porque as então. pessoas... Ontem de noite a gente tava conversando. Ah, mas o fulano de tal faz assim, eu vou fazer igual. Tá, mas esse fulano de tal inventou... Ele copiou quem? Ele não copiou ninguém. Ele foi Foi ele. ele. E por isso que ele cresceu. Exatamente. Então vocês estão dizendo pra turma aqui que quanto mais eu ser eu, vender minha imagem, meus produtos, é o A melhor. tua Quanto mais história, o teu autêntico É isso que tu produto. faz na assessoria. Quanto mais autêntico tu for, mais o algoritmo vai te E analisar. aí, E se tu for tá. relevante, ele faz tu vai E viralizar aí com a mais gente facilidade. pensa, né? Ah, é muito fácil. Eu já sou eu. Como assim? Eu já sou eu. É. Tenho certeza que hoje na internet tu tá vestindo um personagem, porque de tanto conteúdo que tu consome. Aham. Ah, Alguém tu porque leva eu tenho que como usar o base. blazer, porque eu tenho que aparecer tal jeito, eu tenho que cuidar da minha dicção, tu acaba vestindo um personagem ali. Alguém tu tá levando como Seja base. É. E quanto mais... A tua história, começa a contar o porquê que hoje você escolheu empreender no que você empreende.
Com certeza alguém vai gostar da tua história. Quais foram as dificuldades até tu chegar onde tu chegou hoje? Ou se tu ainda tá no caminho, mas tu tem um objetivo, tu tem um sonho, tu tá ali. Tu vê, né? Então, o trabalho de marketing de vocês, na realidade, ele está trabalhando no futuro, com ferramentas do futuro, mas com a ideia lá do passado. Sim, porque todo mundo tá cansado. Onde a gente, na propaganda, lá nos anos 80 para 90, principalmente, né? Final de 80 e 90, era isso que a gente dizia, vender a imagem, mas da empresa, a raiz, como é que era, né? Só mudou o cenário, só mudou o campo de atuação. Antes jogava ali, agora está jogando aqui, mas as regras são basicamente as mesmas, os gatilhos que a gente atinge. Só que são gatilhos e regras que a gente tem que entender. E aí tá vocês aqui, a empresa que sabe disso, para mostrar para o empresário, para eles ali, como é que pode ter um melhor aproveitamento comercial. Um exemplo nas ferramentas que tem à disposição. Um exemplo que eu gosto de falar que é um marketing que antes de já vem famosa, essa cidade ela já é famosa por si só, mas ela traz algo do marketing que eu adoro. A gente é fã, toda vez que a gente vai lá, fica uma grana lá. E a gente não interessa. E a gente volta lá porque eu não consigo ver tudo. Qual é a cidade? Gramado. Gramado. É verdade. Gramado, tu entra em Gramado, a experiência do pórtico de entrada já é legal. A primeira cafeteria que tu encosta já tem um folhetinho do Aquamotion, e aí do Aquamotion já tem da Vila Mágica, aí da não sei o que. Vai almoçar numa churrascaria, já tem ali dos passeios, tem... Aí tu tá olhando a janta uma ligação, já. Tipo assim, tu não e vê aí tu percebeu, concorrência, se tiver um lixo na rua, o dono tá na frente, ele já sai, já vai lá e junta, já limpa a cidade sem cidade organizada. E aí vocês olham para um ecossistema, que eu venho batendo muito isso nos meus conteúdos no Instagram. Um ecossistema que se complementa, que eles não olham pro colega do lado como um concorrente. Eles olham como um agregador para a experiência naquela cidade. Se hoje a gente olhar aqui para o nosso litoral, para as experiências que a gente pode ter, hoje eu digo, aqui no litoral, de uma pessoa que veio de Porto Alegre, a gente está muito falha em experiências. Experiências que eu digo é o quê? Eu não quero só ir hoje num restaurante para comer sushi. Porque eu posso ir neste restaurante comer sushi, ou daqui a pouco eu sou impactada por um anúncio, não sei o que, eu vou no outro. Eu quero continuar indo naquele restaurante para mim ter uma experiência diferente. Então, o jantar, a gente só vê experiência no Dia dos Namorados, por exemplo. Hoje à noite tem vários restaurantes. Vai estar lotado. Ou no verão. Porque tá calor e tem praia. Então a galera se joga pra cá. Esse é o motivo mas tipo assim, não tem, eu vou pra Tramandaí, eu vou pra Imbé, porque além da praia tem uma ótima balada lá, tem uns restaurantes legais, tem um circuito. Tem um jantar temático com vinho só daquela carta, tem o sushi harmonizado com sobremesas diferentes. Então é uma experiência. Tu encontra o chocolate naquela avenida de Gramado lá, por exemplo. Tem várias lojas, uma do lado da outra, e não são concorrentes, uma ajuda a outra. Que tu entra lá, e pode ver, quem foi numa das lojas em Gramado acaba saindo com várias sacolinhas de chocolate diferentes. Porque são diferentes, exato. Eles são são lojas de chocolate, mas essa aqui tem uma temática linda que eu quero entrar lá e tirar uma foto. E aí eu comprei chocolate. Quantos municípios tem na Serra Gaúcha? Qualquer pessoa, o brasileiro médio vai dizer Gramado e Canela. Eles acham que é só isso. Só isso, Tem vários municípios ali que não estão pegando esse... Nossa, tem Veranópolis, Nova Petrópolis. Digamos assim, o tráfego de Gramado, ele é muito bem feito. Porque onde eu estou trafegando, eu sou um lead em potencial, eu entro numa loja e ali... Eu já sou impactado por outra. Na linguagem que tu falou agora, eu me lembrei. Lead, explica pra eles o que é o lead. É o cliente. Aí, eu até ia fazer uma live, acabou que a menina quer fazer live comigo. O cliente em potencial, é a oportunidade que tá. Mas a gente quer falar sobre que leads, a gente fala muito leads, esse é um termo do marketing, só que nada mais a gente não pode esquecer que o lead é uma pessoa. E essa pessoa, quando tu tá fazendo uma propaganda ou tu tá mexendo com o sonho dela, vamos colocar aí em anúncio de casa, um carro, tu tá mexendo com o sonho dessa pessoa, né? Então, se ela chega e é atendida muitas vezes por uma IA, que daí eu discordo, é essa parte que o Mauro disse que eu discordo um pouco, talvez eu já pare por ali, porque é o meu sonho. Se eu já tô sendo atendida por um robô... Então, aí já não vai resolver pra mim. Eu quero alguém que me às vezes a pessoa nem sabe que é uma IA te atendendo, mas tu percebe que aquele vendedor, aquela pessoa que tá falando contigo, ela tá mais fria, e tu tá emocionado porque tu achou a casa do teu sonho. E tu tá eufórico. E aquela outra pessoa não percebe que tu tá eufórico, porque ela não é uma pessoa. Ele não completa a venda. Então, aí... Não completa a venda. Então é tudo equilíbrio, né? Não completa a venda. Então, se pega o Mauro na frente, compra 2 casas.
Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Porque é um sonho, às vezes, tem gente que não tem carro, mas guardou dinheiro para comprar o seu telefone porque ele roda tal jogo que ele é fã desde criança. Ou o iPhone, a Quantas menina comprou o pessoas iPhone, que é hoje o têm sonho. iPhone e muitas vezes não tem carro, né? E dentro disso que vocês estão falando agora, exatamente, vendas é uma obrigação, do marketing, ela é uma responsabilidade do marketing. Responsabilidade 100% eu não digo, mas ela faz parte do marketing. Faz parte do marketing. Ela faz parte Ela faz parte não só do marketing, mas daí vem a esfera da empresa. Essa pergunta é boa, eu acredito ser boa essa pergunta até para vocês responderem para o próprio cliente que está ali, está nos assistindo, porque muitas vezes ele pensa que aquilo que nós falamos lá no início do programa, eu tô esgoelado, eu quero vender. E aí chama o marketing para resolver. Então, não é. Mas aí chega o marketing, a gente fez post e o cliente chega para vamos botar um cenário aqui, né? Comecei com esse cliente, ele chegou para mim no primeiro mês e disse, tá, mas não teve nenhuma venda através desse post. Tá, mas vamos lá. Quantas pessoas estão ali de curiosas? Às vezes elas ficam quietinhas, às vezes nem curtir, cliente curte, tá? A gente tem uma conta de um cliente que vende aeronave, gente. Aeronave, negócio de 7 milhões a gente tá falando aqui, tá? O Mauro faz pra eles. É mais? Tem mais, né? Milhões de dólares. Eles não contrataram a minha parte, mas eu disse, eu vou ser obrigada a entrar com a minha parte em alguma forma, como um bônus para esse cliente. E aí eu estimulei ele a fazer uns vídeos. Ele é um piloto, dono da empresa ainda, ele é piloto. Logo na sequência. E aí ele fez. Só que não tinha curtidas no vídeo dele. Mas as Virou pessoas canal, enviavam. Não, as pessoas enviavam o link daquele vídeo do Instagram pro WhatsApp dele. Gostei do que tu falou aqui. Quero saber mais. Ou seja, muitas vezes o teu cliente está como observador. Então, basta também tu entrar com técnica de social seller, que hoje nada mais é do que a gente criar relacionamento nas redes sociais, para estimular o cliente a falar contigo e aí converter para uma venda. Então, não é 100% responsabilidade do marketing, faz parte. Sim. Para começar Só que como tá o teu comercial? Para começar o assunto, não deveria nem existir a divisão de comercial e marketing. É uma coisa só. Sim. Tem muitas empresas hoje que o pessoal do marketing tem rixa com o pessoal do comercial. Das vendas, tem. É uma coisa antiga. Aí lá vem o pessoal do marketing. Um precisa do outro. Vamos lá falar com aquele vendedor chato. Cara, tipo assim, não faz... A venda é importante demais para ela estar só no comercial e não tá só. Não. A venda é importante. É importante, o marketing, as vendas tem que estar andando junto, cara. Tem que estar. Eu acho que o vendedor pensa que o marketing é vendedor. Por algumas vezes que ele vende mais que ele. Mas entendeu? não, eu preciso andar de mão dada para que eu tenha Mas é o que causa a pressão. Relacionamento. O marketing, o comercial é o homem e a mulher. É o casal, a mulher com mulher, o homem com homem, tanto faz. Aí. Né? São duas peças, engrenagens que elas... Se uma falhar, não adianta, a outra não adianta. Muito boa. E por isso que hoje a temática é tão importante. Porque tudo é relacionamento. Rede social é relacionamento, vem relacionamento, estamos falando aqui. Né? Foi a frase que tu trouxe no início, aquela, né, todo o poema. E o relacionamento sem obrigações. Sem obrigações. E agora tu é obrigado a ficar comigo por um contrato de 3 meses, 6 meses. Não, eu tenho que fazer com que a minha permanência dentro da tua empresa, ela seja ótima. E tu não queira. E o que acontece... A mesma coisa o cliente contigo. Tu não queira me mandar embora. O que eu e a Fernanda, a gente nota que a gente está muito bem nesse sentido é que os nossos clientes nos indicam. Tanto que por muito tempo eu fui a falha, eu falo isso e eu deixo claro, eu falhei muito no meu conteúdo no Instagram porque eu não me posicionava profissionalmente ali. Sim. Por não dar conta, porque eu já tinha demanda de indicação. Sim. Então eu não via sentido de estar ali, olha que erro, né? Porque em algum momento a gente quer escalar, porque eu não tenho braço para pegar todo mundo como cliente, né? Então eu preciso escalar. Como é que eu escalo isso dando mentoria? Né? Então aí é uma outra esfera, porque às vezes também a empresária que está abrindo o seu negócio, ela não tem um FII mensal para investir no marketing ali. Sim. Então eu preciso passar uma consultoria, uma mentoria para que ela dê start nisso. Muitas e ela vezes consiga fazer sozinha, para que ela entenda o marketing, porque donos de empresa têm que entender sobre marketing. Porque senão eles vão contratar uma empresa que aí no mercado que não é correta, né? Politicamente correta, ele e tem vai que tomar um saber, golpe. pelo menos, policiar a empresa que ele contratou. Eu como não tenho vendedor, medo. eu sei quando o cara da minha empresa é um bom vendedor ou quando ele tá fazendo corpo mole. Mas sobre o marketing eu não sei. Se o cara estiver fazendo qualquer coisa ali, eu não consigo nem puxar a orelha dele. Tu errou aí demais.
Não sei, eu fico nas mãos. Então, essa mentoria que a Fernanda dá, ela ensina, ela educa o dono da empresa a nos policiar. E aí vem, né, aquele hoje que tá todo mundo saturado também, assim, mais uma mentora aí no mercado, mais uma mentora. Sim. Né? Porque todo mundo é mentor também, né? Mas eu nunca vi uma mentora que ensina justamente o cliente a policiar ela mesma. Eu, na verdade, nada mais quero do que o cliente entenda sobre o próprio negócio, para que ele possa fazer isso tudo sozinho, porque ele precisa primeiro começar a fazer sozinho para entender o valor disso. Sim. Que não é só mais um post. Porque senão ele vai me Não é só mais um post. Tem cliente que fala assim, faz só mais um postzinho para mim. Cara, às vezes aquele postzinho no diminutivo que o cliente manda 10 horas da noite para amanhã, porque ele esqueceu da data de não sei o que da empresa dele, é 3 horas, 4 horas para fazer. Isso foi às 10 horas da noite. Vai dormir 1 hora da manhã. 2. E às vezes o que a gente manda pro cliente, e o cliente nem utilizou, porque ele se enganou. Não, aí é... E aí, mas foi só um postzinho. E vamos a Fernanda fez com o pé nas costas. Criação de conteúdo, muitas vezes, não é sobre... Vamos botar aí hoje, tá? Não é só postar Feliz Dia dos Namorados com a logo da tua empresa. Não é só isso. Não é só isso. O que é o amor pra tua empresa? É isso que a gente tá falando. É o planejamento estratégico. Muita gente tu tem que saber do teu planejamento estratégico da tua empresa. O que tu quer? Qual é a tua missão? O que tu sabe? Aqui, ó. Mais ou menos isso, não? Perguntar para qualquer pessoa que tá na live agora, que tem empresa, o que tu planejou até o Natal? Tem? Porque primeiro tu tem que ter um planejamento anual, semestral, trimestral, tu sabe mensal, o que tu vai fazer? semanal. As datas sazonais. Tu sabe o que tu vai fazer essa semana, nesses 15 dias, nesses 30, nesses próximos 3 meses, nos próximos 6 e no próximo ano. Tá anotado no papel? Trocou uma ideia com... Não. Só que muitas pessoas ainda estão presas de, só olhei pro calendário, daí eu vi as datas, identifiquei as datas sazonais. E aí, pra mim, no Instagram vai ser só o post do Feliz Dia do Trabalhador. Sim. Ou eu vou pegar um criativo e falar com todos os meus funcionários e mostrar que na minha empresa eu valorizo os trabalhadores daqui. É diferente do que só botar um cara. Gente, aí vocês vão entrar numa situação que requer muita, até palestra. Acho que a Vera aqui indicar vocês, inclusive, para nossos colegas, nossos amigos do CDL, sabe? Acho que o papo nosso papo que é tão legal, já fomos a 1h30 já, gente. Sim, eu tava conversando. E eu tô chegando no final do programa. 15 dias falando sem parar. Não, mas eu acho que tudo que foi falado aqui está contribuindo para o empresário que está lá assistindo ou que vai assistir depois. É a pulga atrás da orelha. Que é necessário, sabe? E eu acho que tem que expandir esse assunto, porque para o mercado, eu vejo assim, como tu disse lá atrás, falou do litoral, o litoral está um pouco atrasado nisso. O litoral precisa se movimentar, se mover, entender um pouco mais, para poder utilizar tanto a internet, quanto a própria campanha pode se tornar para o rádio, porque tudo liga um caminho no outro, do rádio para o programa lá, o site de jornalismo, de informação do litoral. E é possível essa evolução. É possível. E a prova disso é o quê? Gramado, há anos atrás, era mais uma cidadezinha do interior. E hoje Gramado, em relação ao marketing, ela dá de 10, e na capital, Porto Alegre. E com todo o problema que ela teve, né? Com chuva. Exatamente, rachou lá. E vocês perceberam que foi uma união também da prefeitura, de todo o ecossistema do comércio, de todo mundo juntadas. Vai trazer mais lucro para a cidade. Então, as cidades, esse ano eu acredito que o Natal Luz lá vai, porque o ano passado não teve, mas esse ano a capital das praias, a Tramandaí já tem esse rótulo. Por que não a capital do divertimento no litoral? A gente tem que aproveitar muito mais a narrativa da gente ser a capital das praias. E esperar o frio ir embora para atrair as pessoas para cá. Por que ganhar dinheiro só durante 4, 5 meses, no máximo, que tem o veranico ali, no finalzinho de... E vamos combinar, a coisa mais boa, na verdade, no inverno a gente também tá aqui na beira da praia, da praia não digo ali, mas aproveitando a atmosfera toda. O inverno é como se fosse na serra. Gramado ganha dinheiro no verão, mas eu acho dinheiro no inverno, eu acho tem que o aquamocho pro verão, tem a neve... E esse recado que vocês estão dando não é para a prefeitura, gente. A prefeitura faz o trabalho dela e tal, até então, mas é para o empresário. Também procurar gerar esse serviço, gera serviço para vocês, de mais conteúdo para criar, né? Mais comercial pro rádio, mais atrai mais pessoas pro site, entendeu? Aquela evolução. Isso é uma situação, eu me empolgo falando isso aqui, mas eu sei que
é um trabalho de formiga, né? Exato. Vocês ainda Mas se a estão gente com... tomar o primeiro passo, né? Se a gente. Nossa. Se a gente plantou uma sementinha aí. Se cada empresário que fizer um trabalho criativo de assessoria de marketing, utilizando, por exemplo, aqui, vamos dar esse exemplo de Tramandaí, capital das praias, utilizando sempre o capital das praias nas suas campanhas, A gente vai trazer mais autoridade já aí. né? Acho que o caminho é esse aí. Gente, olha, tem assunto, hein? Tem assunto. 5% foi falado, Adorei eu acho. conversar com vocês. Eu disse que ia ser para mim ia ser uma escola, né? Ia ser porque é uma área onde eu entrei para dentro de uma agência de propaganda como office boy. E aí fui indo e tal. Outro dia minha filha numa palestra me mandou a foto. Conhece aqui, pai? Ela é engenheira agrônoma, né? Então eu disse, meu professor de atendimento, Dado Schneider, né? Que estava palestrando para a empresa que ela trabalha lá. Então eu aprendi com essa gente. Então só que cada um, eu saí da propaganda já faz uns bons anos, né? Assim, só no veículo de comunicação rádio e agora com podcast. Então eu sabia que com vocês, quando a Vera passou o brief, eu digo, nossa, vai ter um bate-papo muito legal lá para trocar uma ideia. Eu quero agradecer mais uma vez aqui pela presença de vocês. Aqui o digestivo o canal Ponto A também está aberto para vocês. O que puder, a gente puder trocar algumas histórias aí para fazer. Com certeza, e tem história. Enfim, temos assunto até para criar um próprio criar conteúdo, projeto, né? criar um conteúdo para que as pessoas entendam. Vamos fortalecer. Vamos criar um nome, quem sabe, para o litoral norte do Rio Grande do Sul, ao invés de só Tramandaí, capital das praias, que valha para todos os municípios do litoral e a gente trabalhar com tráfego pago, pegando os 23 municípios aqui. Olha aí a ideia, já está dado o briefing. A gente pega todo e cria um ecossistema com experiências no turismo. Isso. Gente, não é brincadeira não, estou falando sério, é uma situação que pode render para todos os municípios. Xangri-Lá está bem, está na frente, Capão, Tramandaí crescendo. Não é nem questão da Tramandaí tá dúvida, crescendo é muito. só fazer. E aí é só a gente pensar, eu quero, de verdade, meu recado aqui é que cada empresário pense no seu negócio com uma experiência para o cliente, porque tendo experiência, o cliente vai cada vez mais frequentar e repetir essa experiência, e aí vai mudando. Compra de novo, vira cliente, compra de e novo. E aí vocês vão pegando... É uma engrenagem. O café pega a parceria com a imobiliária, que pega a parceria com a loja de imóveis e cria uma experiência legal de um evento ali, onde o cliente vai realmente participar desse ecossistema. Acho que é a minha sementinha no coração de vocês. Pensem no negócio de vocês como uma experiência aqui. E que funciona. Exatamente. E funciona bem. Eu acabei me lembrando aqui de um cliente que eu atendi, que o Paulo Conag Imóveis, lá de Porto Alegre. Eu criei uma rede de engrenagem dele, uma rede dele, que eram os fornecedores deles, se tornaram uma associação, assim, e um indicava cliente para o outro, que é mais ou menos dentro disso aí que a gente quer fazer. Eu quero convidar vocês aqui, hoje a gente tem um sorteio para fazer da cafeteira da Delta Sul. Vera, vem cá, Vera, vou trazer aqui pra gente. Vera fica só nos Chega bastidores. aqui, Vera, do meu lado aqui, daí a câmera pega a gente, não tranca ali. Como é que é aqui pra gente abrir, fazer o sorteio? Olha, gente, aqui, ó, uma cafeteira da Delta Sul, a gente está divulgando já faz uns 20 dias, já, uns 3, 4 programas atrás aí. 3 programas atrás, né? Aí tem o nome. Vamos pedir para Fernando escolher aqui um pé desses. Quente. Vamos ver se é pé quente. Vamos ver aqui, abre aí. Agora ela fechou aqui. Pega um papelzinho desses aí. Aí. Pode escolher qualquer um aí, tá bom? Diz o nome aí. Daniel Vesla Cantor. Ó, Daniel Vesla, cantor, olha, ele participa, nosso parceiro também aqui, não parceiro já teve aqui, né, entrevista aqui, ó. Não vai faltar vou mostrar ali, energia aí. Vou mostrar aqui. Mas tá aqui só para mostrar que, olha aí, ó. Que legal. Falou? Vera, obrigado aqui, ó. Quero agradecer demais Entra em contato com Daniel. Paulo, quero agradecer demais o convite. Isso que eu pedi, uma última palavra de vocês aí. Agradecer demais, esse convite foi muito especial. Acho que se a gente for entrar em várias esferas, acho que plantamos sementinhas de algo diferente aqui, né? E vamos desenvolvendo isso juntos. Então não é só mais um post, não pense no seu Instagram, no seu conteúdo. Nunca foi só mais um post, absolutamente. E se você se conectou de alguma forma com tudo que a gente trouxe aqui e sentiu no coração, também pode seguir a gente nas redes sociais. O meu é Fernanda A. Bertolo com 2 L's. @ Fernanda A. Bertolo. E a Não É Só Mais Um Post. O Mauro, ele se conecta mais no Não É Só Mais Um Post lá também.
Então, vocês sigam a gente lá, trago mais ainda sobre esse conteúdo que a gente falou aqui. A gente vai postar também no canal Ponto A. Lembrar o Ariel, Vera, fazer uma matériazinha do programa de hoje, com o arroba, com o endereço deles para a gente divulgar lá no canal Ponto A. Acessa lá canalpontoa.com.br. Mauro, o teu toque final aí para a turma. Cara, o marketing faz parte da vida de todo mundo, de todas as empresas. Quem acha que não faz, tá ficando para trás. Absolutamente, tá ficando para trás. Hoje não é mais um diferencial, é algo que tem que ser natural nas empresas. Maravilha. Obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Por aqui a gente vai encerrando com o nosso Digestivo Podcast, sempre com patrocínio de Pousada Atlântica Stay Home. Tá aí, o endereço da pousada entre o mar e o centro da cidade. Oral Unique Tramandaí, lá no 51 20 27 37 47. Você entra em contato com a turma lá, é a clínica Premium em foco de implantes. Aliás, essa semana até sábado tem uma semana de implantes lá, que é muito legal, vale a pena com preço, condição e tudo mais. Mercado Central do Indianópolis, está aí também o endereço e o telefone do Mercado Indianópolis. Também da Steve Pizza, Tramandaí, com telefone de entrega. E Mr. Pizza Boutique Pet. Seu pet lindo e cheiroso, também está aí com o telefone, né? Aliás, tem a promoção que a gente vai fazer o sorteio na próxima semana, acho que no próximo programa, né? No próximo programa a gente vai estar fazendo o sorteio do banho glorioso pro seu pet aí. Tem mais essa promoção. E aqui já dá para avisar que a gente vai estar na Festa do Peixe, né, Vera? O programa Digestivo Podcast vai estar com estúdio, a produtora SA vai estar com estúdio lá. Então, ao invés de fazer o programa aqui, como a gente está fazendo hoje, vai ser lá dentro da Festa do Peixe. Legal. O Digestivo é um dos programas que vai estar por lá. Todas as quintas-feiras, desde a abertura, dia 26 de junho, que é a Festa do Peixe inicia dia 26, nós estaremos lá a partir das 2 da tarde, com o programa ao vivo, e lá vai ser das 2 às 4, não é 2h30. Até é bom avisar o pessoal no canal Ponto A que o Digestivo vai das 2 às 4 da tarde, dentro da Festa do Peixe, nos dias 26, 3, 10, 17 de julho. 26 de junho, 3, 10 e 17 de julho, dentro da Festa do Peixe, Festa Nacional do Peixe, 33ª Festa Nacional do Peixe. Então, mais uma vez, é esse nosso recado aqui. Mais uma vez agradecendo, né, Jimmy? Agradecendo a todos vocês aí pelo que os seus dias sejam iluminados, e agradeça sempre pelo que você tem, pelo que você é. Digestivo está de volta na próxima quinta-feira. Obrigado.